Neste vídeo da nossa primeira aula de clínica psicanalítica, nós vamos falar sobre as leituras recomendadas para a matéria. As leituras recomendadas, elas são variadas num sentido assim, de que cada pessoa pode se identificar mais com a forma de um autor ou autora explicar, ter mais afinidade com uma forma de escrita, ou então mais interesse em um determinado tema e desejar focar nesse tema. Então eu vou recomendar algumas leituras que complementam, aprofundam, abordam de outras formas a nossa leitura principal. Mas nós temos uma leitura principal, que é este livro aqui, chama Cartas a um Jovem Terapeuta, de um psicanalista chamado Contato Caligares. O subtítulo do livro é Reflexões para Psicoterapeutas, Aspirantes e Curiosos. O livro, ele é todo em formato de cartas. Alguém escreve uma carta, alguém que deseja ser psicoterapeuta, que se imagina atendendo, que começa a cogitar uma formação para atuar na clínica, escreve para o Contar do Caligares e o Contar do Caligares retorna também numa linguagem bem gostosa, bem tranquila de acompanhar, no formato de cartas. Para vocês terem uma ideia, eu vou comentar brevemente quais são os capítulos que nós temos. O Contado começa no capítulo 1 falando sobre vocação profissional. Num sentido assim, eu tô pensando em ser terapeuta. O que é importante que alguém que será psicoterapeuta tenha como características? Será que tem um perfil? Será que tem um modo de ser que combina mais com ser terapeuta? Né? Que características são esperadas? Que características são desejadas em alguém que busca ser psicoterapeuta? Bom, vou adiantar só uma coisinha, né? Que o Contardo fala muito. Se você é uma pessoa que se interessa por palavras, que tem um encanto, uma fascinação por palavras, porque afinal de contas a terapia ela é feita de palavras, né? Então você que as palavras exercem um fascínio para você, seja na poesia, seja na música, seja nas línguas, seja nas mais diversas formas de expressão, que você ao ouvir as palavras, isso desperta em você uma vontade de saber o que as palavras dizem e podem dizer e querem dizer, as diferentes usos de palavras, usos artísticos, usos metafóricos, para as pessoas se expressarem no dia a dia, nas relações. Então, uma das questões que ele aborda é essa relação de alguém que aspira a ser terapeuta com as palavras. Afinal de contas, na clínica é com as palavras que nós trabalharemos, é com as palavras que as transformações ocorrerão. Né? Disse que só ia avançar uma coisinha, mas me veio assim também uma curiosidade pela variedade das experiências humanas, como as experiências humanas são tão mais múltiplas do que a gente pode pensar num primeiro momento. E a psicoterapia é um espaço em que a gente se depara com essa variedade. E como que é a postura de alguém que deseja ser terapeuta, que quer se formar, se preparar para ser terapeuta em relação à multiplicidade das experiências humanas. É o que o Contardo aborda no primeiro capítulo. No segundo, 4 bilhetes, são 4 bilhetes com situações desafiantes, né? Desafios que um terapeuta se depara. Como é quando eu for atender, quando eu for ter minha prática clínica, me deparar com situações desafiantes, que tem tudo a ver com esse nosso primeiro exercício, né? Que vocês vão se imaginar
atendendo. O terceiro capítulo chama O Primeiro Paciente. E o Contardo vai contar, ele que tem anos, décadas de prática, como foi quando ele começou a atender. Como foi arrumar o consultório, deixar a sala, né, preparada para a primeira pessoa que chegaria, como que ele estava se sentindo. Então, quem quiser conhecer a experiência de um terapeuta atendendo pela primeira vez, o Contardo narra no terceiro capítulo. No quarto, ele fala sobre os amores terapêuticos. O que acontece quando uma pessoa se apaixona pelo terapeuta, se apaixona pela pessoa que atende? E o contrário, e caso isso aconteça? Como são essas situações de apaixonamento, ou então de uma grande admiração, uma grande idealização, um deslumbramento quando acontecem na clínica? Olha, o Contardo vai falar sobre isso também. No quinto, sobre a formação, como que são os estudos, o preparo, as supervisões, como é esse processo formativo de tornar-se terapeuta. Em seguida, vem um capítulo chamando Curar ou Não Curar, que é qual que é a ideia de cura da psicanálise. Porque geralmente uma ideia de cura é que a pessoa vai deixar de ter um problema e voltar a ser como era antes, cura, né? Então se eu vou curar, por exemplo, de uma gripe, né? Eu volto a não ter gripe. Eu vou me curar de uma dor de estômago. Eu sou eu mesma sem dor de estômago. Será que é assim na psicanálise? Né? E o Contardo vai argumentar, olha, não sei se na psicanálise a pessoa vai ser a mesma sem aquele problema. Porque, antes de tudo, a psicanálise é um processo de transformação. E é isso que ele vai discutir aqui no capítulo 6. No 7, o que fazer para ter mais pacientes? Imaginando, né, esse contexto de iniciar um consultório, iniciar uma prática clínica. No 8º é um capítulo que a gente vai usar bastante na matéria, que chama Questões Práticas. Como é que a gente organiza? Quais são as recomendações práticas? O tempo de atendimento, o pagamento, a organização da sala, a forma de começar um atendimento, de concluir um atendimento, de informar pacientes, de responder as dúvidas, como que é a escuta, como são as intervenções, as interpretações, questões práticas, né? Recomendações para prática na clínica psicanalítica. Se vocês forem falar assim, vou escolher um capítulo, o que mais vai ser usado na nossa matéria é o 8. No 9 ele fala sobre conflitos inúteis, algumas brigas, disputas, polêmicas e que ele considera que absorvem muito a gente, mas não são tão fundamentais assim. No 10, infância e atualidade, causas internas e causas externas. Uma ideia, será que na psicanálise a gente fica perguntando sobre a infância, fica investigando sobre a infância, sobre o passado, sobre como era com a mãe, com o pai? Essa é a ideia da psicanálise num foco nessas causas lá do início. Será que é assim mesmo? Como que é a relação da psicanálise com o passado de cada pessoa que escuta? Será que a gente escuta sobre o presente, sobre os conflitos atuais, sobre os dilemas do dia a dia? Ou será que a psicanálise é muito ligada lá nos primórdios da vida psíquica? Ele falará sobre isso. No capítulo 11, o que mais? É uma forma, né, de acrescentar e fechar o nosso livro, que será a leitura principal da nossa matéria, principalmente pelo carinho com que o Contardo apresenta a clínica e como ele busca fazer isso numa linguagem tranquila, acessível, para que pessoas que estão curiosas para conhecer a clínica psicanalítica possam conhecer. Como eu disse, essa é a nossa leitura principal, mas terão também algumas leituras complementares, leituras recomendadas para quem tiver interesse em saber mais. Este livro aqui, Um Psicanalista no Divã, é do Juan Davinásio,
Quem lá na nossa matéria de teoria psicanalítica gostou do livro O Prazer de Ler Freud é o mesmo autor. E a estrutura do livro do Násio é como se ele estivesse no divã e alguém fosse fazendo perguntas para ele sobre a experiência de ser psicanalista. E ele vai trazendo toda uma narrativa em como ser psicanalista implica uma outra forma de olhar, uma outra forma de escutar, uma outra posição em relação à experiência humana. Ele vai falar também de desafios da atuação, de angústias. Eu considero que este livro do Násio traz uma sensibilidade, assim, ele vai defender que a nossa sensibilidade é o nosso principal instrumento de trabalho, né? Que a sensibilidade esteja afiada, afinada na escuta dos pacientes que nós escutamos, que nós recebemos no consultório. Então é um livro que traz bastante a questão do inconsciente, traz bastante a questão de como ressoam em nós os temas que tocam as pessoas que nós escutamos. Então, assim como o livro do Caligares tem essa estrutura de carta, o livro do Násio tem essa estrutura de entrevista, de perguntas e respostas. A gente vai lendo como se fosse uma conversa. É bem agradável, bem gostoso de ler. Para que serve a psicanálise da Denise Maurano? É dessa coleção Psicanálise Passo a Passo. Vão ter outros livros dessa mesma coleção. O propósito da coleção, passo a passo, é ser introdutório, é ir trazendo, né, uma apresentação, uma inserção nos temas. E o para que serve a psicanálise começa, olha que interessante, falando de arte, que é um tema que a Denise Maurano se interessa bastante. E como uma imersão nas expressões artísticas ajudam a gente a pensar a clínica, que assim como a arte é um espaço em que as pessoas buscam se expressar. Ser terapeuta e buscar preparar, formar a escuta clínica é buscar aprimorar a comunicação, é buscar aprimorar essa ligação entre nós que se dá pela fala, pela escuta, pela expressividade, pela comunicação. E os desafios da comunicação nessa distância entre o que alguém diz e o que alguém escuta, entre o que alguém quer dizer e o que a pessoa consegue colocar em palavras. Os desafios da comunicação são algo trazido de uma forma muito brilhante para Denise Maurano. Ela também vai colocar como nem todo mundo que busca uma terapia conhece a psicanálise e sabe a proposta da psicanálise. Então é comum que pessoas busquem a clínica em busca de conselhos, de respostas rápidas, de auxílios e orientações no sentido de como fazer, colocando o terapeuta, a terapeuta numa posição de quem vai ensinar como agir, de quem tem um saber sobre como a pessoa deve tomar suas decisões, como a pessoa deve solucionar os seus problemas. E a Denise vai falar, olha, essa é uma diferença entre quando a pessoa entra no consultório, entra nos atendimentos e mais pra frente quando ela entra em análise. Porque existe algo que a pessoa espera quando ela chega nos atendimentos. E para que ela entre em análise, uma mudança acontece. Porque a análise não é esse espaço que o terapeuta teria o poder de dar respostas, o poder de mostrar caminhos, o poder de ensinar soluções. Ao contrário, né, o processo psicoterapêutico é um processo interrogativo, investigativo, em que são colocadas questões. Então a Denise ela vai falar esse limite, que nem todo mundo que está procurando terapia está procurando psicanálise. E como que é esse caminho em que a psicanálise, para quem deseja, para quem se engaja no processo, vai abrindo para ter esse espaço fértil
fértil, propício para as interrogações. É um livro também bem gostoso de ler, bem gostoso de acompanhar. Esses são os livros introdutórios sobre a prática clínica como um todo. Mas na nossa matéria a gente também não vai deixar de beber na fonte, de buscar como é Freud falando da prática clínica, como é Freud trazendo recomendações para os atendimentos, reflexões sobre os aspectos da técnica psicanalítica. E aí ele tem um conjunto de artigos que chama Artigos sobre Técnica. E entre eles nós vamos nos focar principalmente em um que chama O Início do Tratamento. Como é Freud contando do início do tratamento, com recomendações sobre como o tratamento começar. Essa é uma leitura que a gente vai trabalhar, né, lendo trechos juntos, comentando. Da mesma forma que a gente fez com o livro 5 Lições, na teoria psicanalítica, vim para o próprio Freud contando como é a clínica em psicanálise, certo? Nós temos também a Psicanálise na Terra do Nunca, ensaio sobre a fantasia, da psicanalista brasileira Diana Corso e o psicanalista brasileiro que também é marido dela, o Mário Corso. Nós já falamos um pouco sobre este livro na nossa matéria anterior, porque ele é um livro que parte de obras de ficção para falar de conceitos da psicanálise, da compreensão psicanalítica sobre a vida psíquica e da escuta em psicanálise, né? Eu gosto especialmente quando essa questão da fantasia é trazida. São várias as obras de ficção, tem o Rei Leão, Alice no País das Maravilhas, a Família Addams, tem Toy Story, então assim, parte de várias histórias para trabalhar conceitos da psicanálise. É uma leitura bem gostosa. Quem já teve o prazer de conhecer, eu recomendo que prossiga, que conheça novos capítulos. Quem ainda não conhece, eu recomendo, sobretudo, o capítulo sobre Sonho no País das Maravilhas, que é justamente os conceitos da psicanálise, pensando no inconsciente, no desejo, no sonho, na fantasia, certo? Neste livro de um psicanalista brasileiro também, o Christian Dunker, ele foi escrito junto com Cláudio Tebas, que é um palhaço, e vai pensar no lúdico, na brincadeira, no quanto toda essa questão da criatividade, da inventividade, da imaginação são fundamentais, tanto na clínica psicanalítica quanto no espetáculo de circo. É um livro bem prazeroso de ler e, como diz o subtítulo, Como Escutar os Outros Pode Transformar Vidas. O Palhaço e o Psicanalista é um livro sobre escuta, sobre o prazer da escuta, a imaginação, a criatividade, a inventividade na escuta. Então, para vocês que estão se imaginando terapeutas, que estão se engajando nesse processo de tornar-se psicólogos e psicólogas, um livro sobre a escuta é um prato cheio, um banquete, é bem gostoso de ler, certo? Entramos então em outros livros da coleção Passo a Passo, que vão falar de aspectos mais específicos da clínica psicanalítica. Temos um livro sobre a interpretação, um livro sobre sonhos, da Ana Costa, e um livro sobre a transferência, que é uma parte muito importante da clínica psicanalítica que diz respeito ao laço que se gera no vínculo terapêutico, a relação que é tecida na clínica psicanalítica. A transferência é um assunto bem importante dessa matéria e nós temos um livro da Denise Maurano sobre ela, ok? Essas são as nossas leituras da matéria de clínica psicanalítica, as leituras recomendadas ao longo das aulas. Caso vocês sintam interesse, curiosidade em ler mais sobre algum outro assunto, também não hesitem em me procurar, porque a leitura prazerosa,
a leitura daqueles textos que atraem, que fazem os nossos olhos brilharem, que vão assim materializando mesmo os assuntos que a gente está estudando. A leitura ela enriquece muito o aprendizado. A leitura é uma oportunidade de fixar, de desenvolver, de aprimorar, de inspirar. O aprendizado ele se torna tão mais fértil com a leitura. Por isso, contem comigo para essas recomendações, porque eu pensei nos livros mais deliciosos de ler que eu conheço e também para outras, caso tenham outras questões que interessam vocês. Ok?